Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá a todos e todas. Vamos começar agora o painel de conversa Viscose Certificada, oferecido pelo Espaço Fornecer, com curadoria da iniciativa Moda Limpa, na programação do Brasil Eco Fashion Week, 4ª edição. Eu sou a Gabriela Machado, sou coordenadora de comunicação e conteúdos do evento, e hoje eu vou ser a mediadora desse painel. Então, para fazer uma breve introdução sobre o assunto, a viscose, para quem não está familiarizado, é aquele tecido que lembra um algodão bem fino, com toque suave. Ela faz parte do grupo chamado de fibras celulósicas artificiais e sua matéria-prima principal é a polpa de celulose extraída de árvores. Ela é considerada por muitos como a fibra do futuro e mesmo o futuro da moda, por sua crescente produção industrial e vantagens em comparação ao líder global poliéster, relativas à sua matriz renovável, à biodegradabilidade da fibra e inovações em sustentabilidade no processo produtivo. Porém, sua produção também gera grandes impactos, que estão relacionados às 3 principais etapas do seu desenvolvimento: a produção da madeira, a produção da polpa e a produção da fibra. Segundo a ONG Canopy, estima-se que cerca de metade dessas fibras produzidas no mundo ainda tem sua matéria-prima proveniente de florestas nativas ou ameaçadas de extinção. E todo o seu processo produtivo está associado ao uso de químicos contaminantes, desde fertilizantes e agrotóxicos na fase florestal, a compostos usados na fase industrial para purificar, diluir e branquear as fibras, além de emissões atmosféricas poluentes, efluentes contaminados, gasto de energia e questões socioculturais. Ao mesmo tempo, o Brasil também é considerado o país do futuro para a produção de celulose solúvel e derivados, especialmente pois, no momento, 2 grandes projetos de plantas industriais de celulose estão em construção entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, com previsões de entrega para 2021 e 2022. Uma delas relativa à parceria entre a líder global Lenzing e a empresa de painéis de madeira Duratex. Nesse contexto, a produção intensiva de eucaliptos para uso industrial, a visão da produção de polpa de celulose no Brasil como um bom negócio, e todos os demais impactos derivados da produção da fibra colocam uma lente na importância de debatermos sobre processos responsáveis, rastreabilidade e certificações para essa fibra. Então, para a gente debater um pouco de todos esses temas hoje, a gente tem um time de peso que eu vou apresentar agora, começando pela Simone Seisel. A Simone é alemã, estudou design e engenharia têxtil na Áustria, e depois de fazer carreira na indústria de moda e artigos esportivos, passando pela Adidas, ela decidiu se concentrar em tópicos de sustentabilidade na indústria. Ela trabalhou como consultora de cadeia de suprimentos sustentável e chefe de marketing e vendas em uma marca de algodão orgânico. Ela também tem experiência com iniciativas de responsabilidade corporativa, transformação de cadeia de suprimentos, e hoje a Simone é coordenadora do grupo de trabalho de Man-Made Cellulosic Fibers, fibras celulósicas artificiais, da organização Textile Exchange,
onde também atua como consultora de fibras e materiais. O Gilberto Campanati, que está aqui com a gente hoje, é gerente técnico da Lenzing AG para a América do Sul. Ele é engenheiro têxtil graduado pela FEI, tem 40 anos de atuação no mercado têxtil, 12 anos na área de pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas e produtos têxteis e 28 anos na área de consultoria técnica e comercial para empresas do setor. E o Gilberto só está há 24 anos trabalhando com o mercado das fibras celulósicas Lyocell, modal e viscose na América Latina. A gente tem também aqui hoje a Rita Vallone. Ela é diretora criativa da empresa G Vallone Têxtil, que atua no ramo da moda há 30 anos e tem como foco o fornecimento de tecidos e de fibras naturais e artificiais. E a empresa tem como pilar de marca a sustentabilidade social e ambiental e preza pela qualidade dos processos, a transparência com os clientes e o incentivo criativo a estilistas e novos criadores no mercado. E temos também aqui com a gente a Fernanda Vaz. Ela é representante da certificação FSC, que significa Forest Stewardship Council, no Brasil, e atua como analista de desenvolvimento de negócios do FSC Brasil, com foco no desenvolvimento de mercado para produtos certificados, parcerias, gestão do programa de cursos e licenciamento da marca FSC. Ela também é formada em Relações Públicas pela Unesp e tem MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FIA. Então, dando início à nossa primeira rodada de conversa, cada integrante vai ter 10 minutos para apresentar a iniciativa que representa e sua relação com a viscose e as práticas de sustentabilidade. So now I will call Simone for please to show your presentation for us. You have up to 10 minutes, Simone. Thank you. Thank you so much for inviting me to represent Textile Exchange and also what we at Textile Exchange are doing in the area of man-made cellulosic fibers. Thank you for introducing me. Yeah, I'm Simone. I work in the fiber and materials team and also lead on the MMCF work at Textile Exchange. For those who don't know Textile Exchange, we are a global non-profit. We were founded in 2002. We have around 35 staff working in 18 countries, so we are used to working in a virtual team. And actually, it's the first time that I have the pleasure to present at Brazil Eco Fashion Week. So it's a real pleasure, and I just wished I could be in Brazil with you, and maybe this will be possible another time. Important is that we are an inclusive NGO. We are membership based. We have more than 400 members from the global value chain of textiles. And inclusive means that we, no matter where you are in the value chain, no matter if you're very early or leading on your sustainability agenda, or also if you're a big or a small company. So membership is key for us and driving the industry towards more sustainable fiber and materials together. Another important aspect is that we have revised our mission to align with climate goals, with climate change goals. And we want to become also the leading force in climate, tackling climate change with the industry. So our mission is to accelerate the adoption of preferred materials by providing the right tools for carbon reduction, soil health, water and biodiversity. Our vision is to protect and restore the environment while enhancing lives. We aspire to guide the industry for these ambitious goals with reducing climate greenhouse gases. And we want to achieve this 1.5 degree Celsius goal. And this is why we need a 45% reduction. Our strategy is aligned with that. So we want to provide the right data, the right reports and other tools for the industry to drive this change and solutions for the community, because it's very clear by now, no single company or organization can do this alone, and we have to do it in collaboration.
The ways to engage with Textile Exchange is we have a lot of online resources for members, but also for the public domain. We have more than 10 roundtables, either material specific, but also, for example, topic or regional specific. We have more than 150 companies that benchmark their sustainability strategy, their commitment to transparency, to compliance, but also their uptake of preferred fiber materials. And they, on a year-on-year basis, they can measure where they are compared to their peers and identify also where they can become better. We have 7 standards. Some of you might know the Global Recycled Standard, the Organic Content Standard, or also our standards on wool and down, which we manage and evolve with the with global working groups. Our conference, our annual conference, also a virtual one this year, is happening this week. So today is the last day of our annual conference with more than 1,200 attendees. They're usually a highlight to come together, and hopefully we can come together next year in person again. Fiber commitments is another way to engage. We just released the latest report of the Sustainable Cotton Challenge, but also there is, for example, a recycled polyester challenge that more than 70 brands have committed to. The SDGs are a framework that we consider very important in our work. We have a lot of resources for the work with the SDGs for the industry, and as said, working with our members and for our members is really what drives us. 1 year ago in Vancouver at the annual conference, we presented the climate strategy the first time, and we've worked with experts in the last 6 months to really define and to become more concrete what it means for us and for driving this urgent topic in the next 10 years, and also why we need this 45% and why 2 degrees Celsius global warming is not something that we want to see and want to achieve. We really need to go below this for many, many reasons. And important is here just to look at the plus, because we see the topic of soil health, biodiversity, and water as crucial aspects that go with it. And also the partnerships also stand for plus, because we need also a lot of other industry players and experts, and we have to align also in our efforts. And especially as we are looking at pre-spinning stage of raw materials, this is also where other organizations and other initiatives come in place, and as well as, for example, on social aspects where we have less of a focus as in our remit. So talking about focuses, there is these 5 pillars. So when we're thinking of uptaking more recycled fibers, of regenerative practices in agriculture and in grazing, for example, when we're looking at land use change, especially also in forestry, of course, thinking of a source of energy, and also for MMCF fiber production, we have to look at what energy sources are being used. If more than 60% of viscose is produced in China, where the main resource is still coal as an energy source. So all these components together will not be enough. We really need to look at the innovation and the circularity aspects. Otherwise, we will not be able, and we're looking at it from a fiber to fiber perspective, and we need all these components, including a lot of innovators scaling when we want to achieve this 45% reduction. And we will support this with more measurement tools and with closing data gaps that we are identifying with the industry and with other organizations as we set this baseline and we looking at the targets and how we can break it down within the fiber group. So stay tuned on more of the climate work here.
But today we want to talk about man-made cellulosic fibers, of course, and we have released our annual market report with the 2019 production data in summer. So here you can see on the right-hand side that MMCFs make up around 6.4% of the overall fiber basket. So 111 million tons of fibers have been produced, and the share of MMCFs is growing. So the overall fiber basket is growing, but within, so the share of MMCFs is growing faster than other fibers. And especially we're seeing a very fast growth. You can read it here, 15% for lyocell, for example. Also, when we're looking at the fibers as such, you can see that 80% is still viscose. So when also looking at sustainability attributes, viscose is still the key fiber. Acetate is another important fiber, but mainly not used for textile applications. Lyocell with 4.3%, modal 2.8%, and cupro less than 1%. This is the fibers that we are looking at in that portfolio. And we are, when you're looking at the colorful graph in the middle, then you can see the growth of that is projected of the overall fiber production, and also how the brown part, the MMCF part, is growing within. So when we're looking at on the right side again, certified feedstock, we have the numbers we report is that 40 to 50% of man-made cellulosic fibers come from a certified wood source that can be FSC and or PEFC or the equivalent SFI certified, but it can also be double certified. So we are still seeing less than 1% as a recycled feedstock. This is also, we are very happy to see that this is growing fast, the efforts and offerings in the recycled feedstock area, but still with 50% being probably not certified, and we have to rely on legal requirements in very different countries of the world. There's still a big risk we see. When we look at the very right, already more than 70% of the production capacity, the producers associated with the capacity are committed to canopy style audits. We have just already heard about, they released a new Canopy Hot Button report just recently. And it's a very good tool to see also the year-on-year change with commitment, as well as with the audits of the canopy style framework. So this just a few words about the production status, and on the left side you see that still within the various material groups, for us the preferred share is far less than half. So there's within each fiber category there is a lot of room for the uptake of more preferred options. We have in our benchmarking, I mentioned we are benchmarking annually around 150 companies. They're looking at 6 main risks when sourcing man-made cellulosic fibers. And we're looking at the 3 production components of feedstock, of pulp production, and of fiber production. And the risks, the main risks that we identify in the feedstock area is still the deforestation part and the logging of high conservation value forests, also biodiversity and land use change topics. When we're coming to the production of pulp or fiber, a lot has to do with the chemical management and resulting in emissions, so water pollution, air pollution, and concerns about health and safety. Climate change also, of course, directly connected to pollution. We have established a man-made cellulosic fiber roundtable, so this is open for anyone to join. This is not
connected to membership at Textile Exchange. We have an online community where you can engage with more than 100 experts of that material group. There is a library as well. You can connect with individual professionals. So it's a great opportunity, and I would like to invite anyone to join our online community. If it's not a special year like 2020, we also meet in person with global and regional roundtables, which we normally hold. This year we have, of course, held some webinars, and all with the goals to increase the uptake and integrity of preferred MNCF, to provide data and information, to also inform about best practice and recycled options, and our priorities in overall our roundtables are to increase transparency, to support informed decisions, to connect the community, but also collaborate, and also link with our overarching works like the Climate Plus work, our benchmark and reports, and the conference. So we are one of the lead fiber groups, and this is also represented in the various products we release. I'm not sure how I'm doing about time, so I would like to thank you for this opportunity, first of all, and I'm looking forward to the discussion we are having. Thank you very much. Thank you very much, Simone. Yeah, so very nice to hear about this Climate Plus initiative from Textile Exchange, and hopefully we will have in Textile Exchange and this initiative as a Paris Agreement for textiles, right? And very nice to hear from a representative of this very important institution that provides so many precious information for researchers, for the average public, and congratulations on your work. Thanks for the speech. E agora eu vou chamar o Gilberto Campanati para fazer a sua apresentação. Gilberto, você pode compartilhar a sua tela e você tem, então, cerca de 10 minutos para a sua fala. Ok. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado também pelo convite. É sempre muito bom participar dessas iniciativas onde se fala de sustentabilidade. Eu, pessoalmente, já acompanho e gosto muito desse tema já há mais de 30 anos. E trabalhar com a Lenzing, que é uma empresa muito voltada para essa área de sustentabilidade, é um prazer. Eu gostaria de apresentar um pouquinho a Lenzing e os produtos, mas colocando com o meu jeito de ver a Lenzing, falando um pouco de como eu vi a história da Lenzing. Para a gente ter uma ideia, a Lenzing, há mais de 80 anos, resolveu montar uma fábrica de polpa e de fibra de viscose na cidade de Lenzing, na Áustria, como vocês podem ver a foto, na região dos lagos austríacos, onde recebe as águas puras dos Alpes. Muito bem, há 80 anos atrás, uma grande preocupação quando se montou a empresa era de que ela pudesse se sustentar ganhando dinheiro, fazendo lucro, tendo dinheiro para se sustentar, para investir, para crescer, e precisava fazer esse trabalho, porque senão o dono fecha. Ao mesmo tempo, ela estava trabalhando numa região das águas puras de degelo dos Alpes e que são muito protegidas pelo governo da Áustria. Então, ela também tinha que se preocupar com essas águas e manter a pureza dessas águas, porque senão o governo acabava fechando a empresa. E, ao longo do tempo, ela foi crescendo. Então, para ter uma ideia, hoje vocês veem na foto a fábrica da Lenzing e, ao redor, a cidade da Lenzing. Para ter uma ideia, a fábrica da Lenzing hoje tem mais... Nesta planta, nós temos mais de 4.700 funcionários e a cidade de Lenzing tem 5.000 habitantes. Então, vocês também podem ter uma ideia de que muita gente tem que vir de fora da cidade de Lenzing para trabalhar,
E a Lenzing, ao longo do tempo, foi percebendo que ela tinha que tomar cuidado também, cuidar muito da própria comunidade que estava ao redor, como de todas as pessoas que trabalham com ela, porque senão ela não teria gente para trabalhar. E aí, por falta de gente, fecha. Então, a Lenzing cresceu e há muito tempo, há alguns anos atrás, alguém definiu sustentabilidade como um tripé, onde você tem que ter responsabilidade econômica, responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Quando isso apareceu, evidentemente a Lenzing olhou isso e ela mesmo chegou à conclusão de que ela já fazia esse tipo de trabalho há muito tempo, já era parte do escopo da Lenzing fazer esse tipo de trabalho. Então, ela falou que, bom, a gente já está fazendo, e isso nos incentiva a continuar cada vez mais trabalhando nesse meio. Hoje a gente coloca mais um tripé na área da sustentabilidade, além das responsabilidades, que é a confiança, a transparência e a rastreabilidade. A Lenzing, ela tem uma confiança e ela procura passar essa confiança para todos os seus clientes e todos os usuários de suas fibras, de que a fibra celulósica tem um futuro bastante interessante. Porque, de uma forma geral, nós teremos uma falta de celulose. Olhando, por exemplo, a produção do algodão, que é o líder de matéria celulósica a nível de fibras, a produção do algodão mundialmente já está mais ou menos próxima ao limite. Nós temos um crescimento populacional muito grande que continua necessitando cada vez mais não só de roupas, mas de alimentos, e cada vez mais essas terras agricultáveis elas terão que ser utilizadas para alimentos, pressionando também a produção de algodão. E a gente considera que a fibra celulósica, por ser a mesma base de matéria-prima do algodão, é o substituto natural para o algodão. E nesta crença e nesta confiança que a Lenzing segue em frente, cada vez mais investindo e cada vez mais crescendo suas produções. Com relação à transparência, hoje, cada vez mais se tem que ser transparente, principalmente quem trabalha no conceito de sustentabilidade. Você tem que abrir as suas portas, você tem que receber todas as instituições, você tem que participar de todas as iniciativas de certificações e de acompanhamentos e de classificações. Então, para ter uma ideia, hoje a Lenzing, ela tem no seu ciclo, no ciclo de vida da sua fibra, então ela começa desde a origem da madeira, tendo toda a sua madeira certificada, para saber que, e sendo acompanhada certificada por uma FSC, PEFCC, acompanhada por uma Canopy, que é uma das defensoras das florestas anciãs, a gente tem todas essas credenciais faladas e certificadas por órgãos independentes. Na fase de produção, você tem também que ter toda a sua análise de ciclo de vida, as certificações ISO, nós temos o Ecolabel da União Europeia, a nível de produto, todas as certificações como o Ocotex, que garantem que você tem um produto que está dentro das iniciativas cada vez mais sustentáveis. E depois não adianta você ter só uma comprovação da origem da sua matéria-prima e também do seu processo, do seu produto, se você não tiver um acompanhamento até o uso final, para ter certeza de que a fibra, a matéria-prima que está naquele produto, naquela roupa, ela é aquela fibra sustentável que você procurou produzir e cada vez melhorando mais os seus índices. Então, a Lenzing tem todo um sistema de certificação de tecidos, onde ela vai testar, vai verificar a composição, verificar a origem da fibra, as qualidades desse tecido e certificar para que esse tecido, esta roupa, no final, possa ter uma etiqueta que seja uma garantia de que ela está comprando algum produto que é produzido com conceitos de sustentabilidade, com fibras sustentáveis e com um mínimo de qualidade necessário para isso. E, por final, depois do uso da roupa, nós temos o descarte. E esse descarte, no caso das fibras da Lenzing, todas elas são
biodegradáveis, com todas as certificações de biodegradabilidade, não só em solo, mas também em água doce, em água marinha, em água salgada, em compostagem doméstica e compostagem industrial. A parte disso, dessas certificações todas, você tem mundialmente todos os órgãos que acompanham e ajudam nesta, não só a certificar, acompanhar, mas também nos ajudando a melhorar, encontrar os pontos onde a gente pode cada vez mais melhorar e estar evoluindo, como a própria Simone comentou da Textile Exchange, que a gente faz parte, e outras organizações, como a Fundação Ellen MacArthur e outras mais. Enfim, ao final, não adianta você dizer que você é sustentável ou dizer que o seu produto é sustentável. Você tem que ter a aprovação, a certificação de muita gente, de muitos órgãos independentes que estão te acompanhando, te verificando e, ao mesmo tempo, te ajudando a melhorar naquilo que você precisa e está sempre evoluindo com essa parte de certificação. Então, aí, por exemplo, é um exemplo em toda a cadeia têxtil de como está a Lenzing hoje com as suas certificações e os seus acompanhamentos. E, além da transparência, a rastreabilidade, como eu comentei, é fundamental. Não adianta nada a gente ter uma fibra ou produzir um produto que até a saída da nossa fábrica ele tem todas as características de sustentabilidade acompanhadas e medidas, se eu não consigo provar que naquela roupa é essa fibra que está lá. Então, uma das iniciativas, depois de muitos anos, a fibra viscose, por exemplo, é uma fibra que numa roupa final, depois de passar por todos os processos da cadeia têxtil, principalmente os processos na área de tinturaria, de acabamentos, você fica cada vez mais difícil você identificar que aquela viscose é de sua propriedade. Então, depois de muitos anos de trabalho, de pesquisa, a Lenzing conseguiu desenvolver uma forma de colocar um DNA na nossa viscose, e esse DNA nos garante, é um DNA permanente na fibra, que nos garante que até se eu pegar uma roupa com 20 anos de uso, eu vou verificar e eu consigo medir e eu consigo saber se tem a nossa fibra viscose lá e quanto tem da nossa fibra viscose. A gente consegue ter essa certeza da rastreabilidade. Então, não só temos todas as comprovações de que a fibra foi produzida de uma forma sustentável, como podemos comprovar que a fibra que está naquela roupa é a nossa viscose. E para poder fazer toda essa divulgação e esse acompanhamento, essa fibra precisava de um nome, o nome escolhido foi Ecovero. Então, a fibra Lenzing Ecovero é a viscose da Lenzing, que tem um DNA de rastreabilidade. Então, ela é uma viscose que parte de madeiras certificadas pela FSC, PFSC, que no caso da Canop, que acompanha as florestas anciões, a gente é classificado como uma camiseta verde, que está dentro dos pontos de mais alto conceito. É a única fibra viscose hoje que ainda tem a etiqueta Ecolabel da União Europeia. É uma fibra onde, em relação à média das viscoses produzidas no mundo, a gente emite 50% a menos de CO2 na produção dela e utiliza 50% a menos de água. E, como eu comentei, ela é uma fibra rastreável em toda a cadeia têxtil. Então, desde o início até uma roupa final utilizada durante muitos anos, a gente consegue comprovar que a fibra que está lá é a Ecovero. Então, dentro desse conceito, e para a gente terminar essa iniciativa, mas eu queria citar mais duas grandes pontos onde a Lenzing está trabalhando muito forte com relação à sustentabilidade, que é, primeiro, o compromisso que ela assinou, se comprometendo a fazer uma redução das emissões de CO2 em 50% até o ano de 2030 e zerar as emissões de CO2 até 2050. Esse é um dos compromissos assumidos pela Lenzing, onde ela está trabalhando muito forte para atingir essas metas. E uma outra fibra, que é o Lyocell,
onde a gente desenvolveu a tecnologia Refibra, que nós poderemos falar dela futuramente, e ela é uma fibra que é um liocel que utiliza já lixo, digamos assim, entre aspas, da indústria têxtil. Essa fibra, então, ela leva a Lenzing a entrar definitivamente na economia circular, na era da economia circular. Então, esses são, acho que, os primeiros pontos que eu gostaria de destacar, colocando um pouco do conceito da sustentabilidade que a Lenzing tem intrínseca já no seu âmago, fazendo parte do seu sangue, e cada ação, cada novo projeto, cada nova ideia, a primeira coisa que ela passa é pelo crivo da sustentabilidade. Se ela não tiver essa característica, já nem vai para frente. Então, isso já faz parte cada vez mais. Evidentemente, estamos longe de qualquer perfeição, tem muito a caminhar ainda, mas a Lenzing está cada vez mais empenhada em acompanhar esse processo, para a gente poder não só ter um mundo melhor, mas deixar para os nossos descendentes um mundo que ainda continue habitável e com características importantes. Eu acredito, para iniciar, essa apresentação da Lenzing, da nossa viscose, já pode ajudar bastante. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Muito interessante, realmente, a apresentação desse mapa de certificações que a Lenzing está aí trabalhando ao longo da cadeia produtiva. Vocês já estão me vendo na tela? Acho que falta o Gilberto parar o compartilhamento, né? Será que é no footer, nesses botõezinhos de baixo, Gilberto? Uma boa pergunta. Agora foi. Agora foi? Tá, ok. Maravilha. Então, obrigada pelos pontos, Gilberto. E dando seguimento, eu vou chamar a Fernanda Vaz para continuar aqui o nosso roteiro de apresentações. Fernanda, por favor, cerca de 10 minutinhos para a sua fala. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre sustentabilidade, né, na indústria da moda. E muito obrigada pelo convite. Agradeço muito. Eu acho que depois da fala do Gilberto, acho que realmente a gente consegue entender a importância, né, das certificações, né? Então, a gente sabe que as indústrias, as empresas buscam as melhores práticas e as certificações estão aí como uma ferramenta para ajudar nesse caminho, né? Então, o FSC, como você falou, Gabriela, ele é uma certificação florestal, né? Então, a sigla FSC significa em inglês Conselho de Manejo Florestal. E ele tem 25 anos, ele foi fundado em 1994 e é uma referência no setor florestal, né? Então, é uma certificação com muita credibilidade, muita reputação, e é referência, né, nesse setor. O FSC ele tem sede na Alemanha, né? E nós temos uma rede grande de escritórios nacionais também, então o nosso escritório no Brasil fica em São Paulo. E nós representamos, né, a certificação no país. O FSC, o escopo dele é a certificação da origem responsável. Então, o FSC, hoje eu não tenho uma apresentação para compartilhar com vocês, mas eu queria contar uma história. Eu acho que histórias sempre são uma boa forma de passar uma mensagem, né? Quando ele foi fundado, lá na década de 90, a gente via um cenário de desmatamento desenfreado, né? Então, principalmente nas florestas tropicais, preocupavam, né? E preocupavam principalmente o mercado consumidor da Europa, né? Então, os compradores europeus queriam evitar, né, de comprar madeira ilegal. Então, o que aconteceu foi, primeiro, a tentativa de um boicote, né? Então, os mercados tentaram, falaram, bom, então eu não vou mais comprar madeira, né? Então, o desmatamento vai diminuir. Mas não foi o que aconteceu, né? Porque o cenário do desmatamento não é simples assim.
né? Então, tem muitas variáveis que influenciam um cenário, né, de desmatamento. Então, o FSC foi criado como uma ferramenta de mercado para combater o desmatamento, mas também levar boas práticas de manejo florestal, né? Então, o FSC ele certifica tanto florestas nativas quanto plantações florestais, né? E está presente no mundo todo. Então, a gente tem cerca de 200 mil hectares certificados de florestas, né? Manejo florestal. E cerca de 40 mil empresas certificadas em cadeia de custódia, que é a certificação para a indústria, né, da rastreabilidade, para olhar a rastreabilidade no processamento dos materiais, né, vindos da floresta. Então, o FSC, ele tem toda essa credibilidade por ser uma certificação, né, já antiga, com 25 anos, mas também que já levou muito impacto positivo para a floresta, né, são impactos mensuráveis e verificados, que a gente consegue ver que realmente as florestas levam, né, benefícios, mas grande parte dessa reputação da FSC é que quem cria as normas de certificação são os membros do FSC, né? Então, eu faço parte da equipe executiva, né? Não sou eu que faço parte aí da construção das normas do FSC, mas quem as cria são os membros, né? Então, esses membros eles estão alocados em câmara ambiental, social e econômica. Né? Então, conforme a atuação dessa organização, ela vai ser enquadrada nessas 3 câmaras. Então, a gente tem membros como WWF na Câmara Ambiental, a gente tem membros como grandes empresas, né, na Câmara Econômica, como Duratex, por exemplo. E também a gente tem, por exemplo, na Câmara Social, a gente tem, por exemplo, sindicatos, né, organizações sociais, principalmente. Então, são esses membros que constroem essas normas, e isso que é legal, porque tudo vai ser decidido em consenso, e também tudo é levado em consideração para que a gente tenha, leve sim, né, boas práticas sociais e ambientais, mas que elas sejam viáveis economicamente, né? Porque se a gente não tiver a viabilidade econômica, isso não se para em pé, né? É o tripé da sustentabilidade. Então, isso é muito importante da gente saber, né? Entender por que o FSC é tão reconhecido, né? Além disso, o FSC é uma certificação de terceira parte, né? Então, são certificadoras que são acreditadas pelo FSC, que fazem as auditorias nas empresas, né? Então, essas certificadoras também são auditadas, então elas também recebem auditorias para garantir que elas estão aplicando as normas do FSC corretamente, né? E elas fazem parte de uma acreditação que se chama ASE, né? Accreditation Assurance System. Então, ela também é auditada. Então, hoje em dia, ainda é a melhor forma de se auditar e de ter uma garantia, né, de que as normas de um sistema de certificação estão sendo seguidas, né, que é esse sistema de certificação de terceira parte. O que mais que eu preciso falar para vocês? É importante saber que os empreendimentos florestais, né, de manejo florestal, eles seguem a certificação de manejo florestal da FSC, né? São esses padrões construídos pelos membros que seguem critérios rígidos de ambientais e sociais. Então, desde direitos humanos, direitos trabalhistas, né? Mas também relacionamento com comunidades locais, e aí na questão ambiental também, por exemplo, sempre protegendo áreas de alto valor de conservação,
espécies ameaçadas, né? Então, tudo isso é olhado pelo FSC. Então, além da legislação, o FSC ainda pede além, né, na questão ambiental e social. E aí a gente tem a certificação da indústria, né? Então, a gente tem aqui o caso, por exemplo, da Lenzing, né, que é certificada, né? O Gilberto explicou muito bem isso. Então, a gente tem a certificação da floresta, mas aí a gente tem a certificação da indústria, né, para a gente garantir essa rastreabilidade do produto. Então, quando a gente vê um produto que tem o selo do FSC com a arvorezinha, até trouxe aqui para mostrar para vocês não esquecerem qual que é, ele quer dizer que veio de uma floresta certificada, né? Então, a gente olha tanto a floresta quanto a indústria até chegar no consumidor final. Eu não sei como está meu tempo, Gabi, se você quiser só me orientar, se eu você tem ainda mais tenho algum tempo. 2 a 3 minutinhos, Fernanda. Tá legal. Bom, eu acho que o importante também de saber é que a gente fala como é que o FSC consegue, né, certificar as florestas, né, a indústria. Isso tudo vem da demanda do consumidor e do cliente, né? Então, quando o consumidor, os clientes começam a ter uma preocupação e querer entender de onde está vindo o produto que eles consomem, né? É isso que faz as empresas olharem para a sua produção, né? Olharem para os seus impactos e entender como que elas podem mitigar impactos e melhorar, né, a sua atuação. Então, é muito importante que o consumidor peça isso, né? E aí tem também dentro da cadeia produtiva a demanda, né, dos clientes. Então, uma confecção, né, uma indústria que pede, que busca esse tipo de certificação. É isso que faz a cadeia toda olhar para a sua atuação e ver de que forma ela pode melhorar. E o FSC entra nessa questão, né? Normalmente é assim que as cadeias produtivas se desenvolvem nas certificações. Muito interessante, Fernanda. Muito obrigada. E chama atenção quando você diz que a FSC tem esse esforço de acompanhar e controlar e certificar boas práticas da indústria, mas que realmente neutralizar o processo de desmatamento global é algo muito complexo, né? E tem muitas camadas aí envolvidas, muitas questões sociais intrínsecas, né? E acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse tópico na segunda rodada. Então, agora, para finalizar a primeira rodada, eu vou chamar a Rita para fazer a sua apresentação, por favor. 10 minutinhos, Rita. Obrigada pelo convite também, fiquei super feliz. A Gevalone, ela começou com essa... eu estou com um problema na minha internet. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Tem um pouquinho de interferência, mas no geral está dando para ouvir, Rita. Está aparecendo que está com problema na... Bem, a Gevalone foi fundada há mais de 30 anos. Quando a gente iniciou a Gevalone, a gente tinha como princípio a rastreabilidade dos fornecedores. Porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente saber se a gente tem uma responsabilidade social em cima disso também. Então, a gente buscava a rastreabilidade das fibras com o menor impacto ambiental possível, e que ele tivesse uma responsabilidade social dentro da cadeia. Então, eu e o Paulo, a gente ia buscar a nível de Premier Vision, de pesquisas no mundo, o que tivesse de melhor e mais correto a nível ambiental para trazer para o Brasil. Num processo que fosse online, lançamento europeu, a gente trazia para o Brasil. Nós conhecemos a Lenzing justamente nessa época, há muito tempo atrás,
e acho que mais de 20 e poucos anos que a gente trabalha com a Lenzing, e a gente é muito fiel no fornecimento das fibras, né? Então, a gente sempre se preocupou muito de ter parceiros que a gente tivesse credibilidade na continuidade dos processos, né? A Gevaloni só trabalha com fibras naturais, né? Ou com procedências que sejam biodegradáveis desde a fundação. Então, hoje em dia, todo mundo vem com essa bandeira de, eu quero ser sustentável. Então, eu acho que o mais importante aqui não é só a rastreabilidade, é a conscientização da base. Então, desde que a gente fundou a Gevaloni, a gente dá palestras nas faculdades. A gente pega o aluno da faculdade, a gente tem parcerias com a USP, com o Senai, com a IED, com a FAAP, com a Belas Artes, com a Santa Marcelina, e a gente traz esses alunos para se conscientizar. Porque a gente, hoje, as marcas vêm até a Gevaloni e falam, eu quero ter 10% da minha coleção sustentável, mas isso é para atrair um mercado, mas ele não está consciente. É comercialmente que ele fala. E isso não é legal. Então, qual que é a ideia da Gevaloni? A gente criar esse novo estilista, essa nova marca, realmente consciente da importância de ser sustentável. E acompanhar a rastreabilidade de todos os processos. Então, para um cliente da Gevaloni comprar da gente, a gente exige que ele tenha nota fiscal, tenha um acompanhamento, qual é o tecido, a ficha técnica, da onde foi feito, ele tem todo o processo da criação do tecido. Então, nós se juntamos, a Lenzing hoje é meu parceiro, vou dizer para vocês, 100%, todas as viscoses, liocel e modal que entra na Gevaloni há 20 anos, há 20 e poucos anos, é Lenzing. Eu não abro para oportunistas. Isso é muito sério, porque tem muita gente na cadeia que usa essa bandeira de sustentabilidade para ser comercial. Então, isso a gente respeita muito, né? Hoje, não só o processo da rastreabilidade dos meus fornecedores, mas o que eu faço na cadeia com o tecido. Então, os grandes impactos da gente, a gente começa com o estudante, tá? Formatando esse estudante, colocando e conscientizando ele dos impactos ambientais da nossa indústria, porque hoje a indústria têxtil é a 4ª maior no Brasil a nível de empregos, mas também o descarte da gente é muito grande. Então, essa conscientização do que fazer. Então, nós temos vários propósitos dentro da empresa. Como comprar, o que comprar, como ser rastreável e o que fazer com esse descarte. Então, hoje, por exemplo, a gente tem várias ações dentro da Gevaloni com o propósito de diminuir o impacto ambiental desses resíduos também, né? Então, isso eu acho que é super importante a gente falar, né? Por exemplo, a gente tem ações sociais de descartes para... como se fala? Comunidades, apoio a pessoas dependentes químicos, apoio para gente que precisa costurar, informação para ganhar dinheiro em comunidades pobres. A gente tem os descartes das auréolas, por exemplo, que hoje em dia todo mundo descarta auréola. Não, a gente tenta formatar todas as oportunidades possíveis para ter menos impacto no ambiente, né? A viscose, Lenzing, a viscose, o liocel e o modal para a indústria têxtil é super
diversificado. Hoje eu consigo fazer, a Gevalone tem mais de 95 artigos formatados com gramaturas diversas que a gente consegue fazer. Então, eu tenho modal que é super fluido, eu tenho um liocel que se comporta mais duro e ele faz um acabamento mais nervoso, e eu tenho a viscose Ecovero. E nessa formatação, a Gevalone tenta fazer o quê? Juntar ele com outras fibras sustentáveis. Então, a gente consegue formar uma coleção inteira com pesos diversos, que no começo da live você estava falando, ela é uma coisas estruturadas, e quer dizer, a gente tem um mundo inteiro fazendo assim, um mundo de coleção. Você consegue fazer uma coleção inteira com esses produtos, né? Basicamente é isso que eu acho que é muito importante a gente falar, de todas as parcerias que são importantes, mas assim, da conscientização para ela realmente ser sustentável, não querer ser sustentável para ter uma bandeira comercial. Então é importante a gente instruir realmente as pessoas da importância da rastreabilidade e da procedência das fibras, né, para realmente elas acreditarem que elas estão mudando o mundo em relação a isso, né? É isso. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Rita. Obrigada por trazer um pouco aí das políticas e compromissos da Gevalone. Interessante você falar sobre a versatilidade desse leque dos tecidos celulósicos, né, pela Lenzing que vocês fornecem. E, bom, agora a gente segue para a nossa segunda rodada da conversa. Então, nessa rodada, a gente vai ter um tempo de fala um pouquinho mais reduzido, de cerca de 5 minutos. E agora eu vou passar a palavra para Simone. So, Simone, I would like you to please comment if Textile Exchange identifies viscose as well as identifies viscose as a potential substitute for impactant oil-based textile polyester, as well as industrial non-responsible cotton in the fashion industry, especially for types of clothing that are not related to impermeability in the case of polyester, and score benefits and points of attention if this panorama comes true. Thank you for this question. And we, in many discussions, and also a lot of times, there's audience questions that say, what is better, the recycled polyester or the organic cotton, or a lyocell versus how about other animal fibers? And at Textile Exchange, we do see the potentials and the opportunities. And I think I showed it also in my graph, where you can see within the different fiber groups where we are doing when it comes to more sustainable or preferred options. Personally, I do see a lot of strength and also potential, especially when we're thinking of these big topics of soil health, of biodiversity, of tackling climate change. So I see that renewable fibers are important, that biodegradable fibers are important, fibers where we don't have to think of all the risks associated with microplastic, for example. Also, how can it be produced in an efficient way when we're thinking of land use? And when we're thinking of competition of food and feed and fuel and fiber, so there is so much focus on the bio-based economy. And man-made cellulosic fibers, in my belief, they can be a sustainable solution if you're really looking at a best practice transparent supply chain. And I think we've seen also, for example, what Lenzing is doing and how much effort it is to have each step of the supply chain not only certified and transparent, but really
becoming, let's say, climate neutral or climate positive when we are thinking of 2030 and beyond. So I do see a lot of advantages and potential with any really, let's say, forest-based material. At the same time, I do not want to compare it with, for example, cotton or polyesters, because we need all these efforts in all the fiber categories. So, and when we think of product, not just thinking of a fiber comparison, but really a product, it's a product question, and you cannot, and at the moment we're seeing so many fiber blends that that include maybe 4 or 5 different materials, and I do not want to start just comparing specific fibers, but really thinking of a bigger picture when we're thinking of design for circularity, and how can we work with blends after they have served as a beautiful textile. And at the moment, recycling schemes, they have big problems with the quality, but also with recyclability. So on the one end, we have to look at the lenses of climate and water and land use, and how can we look, what do we consider best practice, but then also how do we use them in products. And so this is why when we at Textile Exchange look at, let's say, the pre-spinning stage, we really look at this portfolio approach, and within each of the material types, we want to increase and accelerate more preferred options and best available technologies. So in the man-made cellulosic area, a lot is happening. We've worked with lensing for a long, long time. There is more and more suppliers really following that path and creating these overarching goals of being, let's say, working with the Greenhouse Gas Protocol, with Science-Based Targets Initiative to be leading this sector. And I think that, of course, can be when you think of achievements as a company or as a fiber category, that will be a strong position. And but it doesn't mean that we shouldn't be using recycled polyester or certified wool or certified down, in my perspective. So on the one end, yes, let's go for the best possible man-made cellulosic fibers and use them, and on the other end, not ignoring the many other challenges and opportunities that the whole fiber basket creates. And maybe to finish that off with, in the cellulosic world, Textile Exchange has a very strong, we've engaged and we work very, very strongly with organic cotton producers. So of course, there is limited land for limited cotton production, for sure. But there is also the social components and economic considerations when you're thinking of dependency on certain crops. And this is why I think we need to also look at this whole aspect of regenerative agriculture, and not only at replacing fibers with others. So I hope that answered your question. Very interesting insight, Simone. This outlook to have a wider view of the subject, and also to consider that textiles are being very much blended nowadays as well in garments. So all of this have to be considered to reach to an ideal panorama, and also taking for granted the social aspect, as you mentioned. So very interesting insights. Thank you. So, seguindo a conversa, eu passo agora a fala para o Gilberto. Gilberto, como você expôs na sua apresentação, a Lenzing vem puxando a régua da produção quanto à gestão de químicos em loop fechado, operação carbono neutro, e com esse foco em carbono neutro, e apresentando possibilidades de reciclagem da sua própria fibra pós-consumo, né?
Nesse panorama, eu gostaria que você comentasse sobre o plano de expansão das operações da Lenzing no Brasil, com base nessa planta industrial de polpa de celulose que eu comentei na introdução, que a empresa está construindo em parceria com a Duratex, e que você comentasse quantas e quais áreas de produção florestal no Brasil deverão servir de insumo para essa nova planta. Gilberto. Ok. Vamos comentar um pouquinho a respeito dessa iniciativa da Lenzing, mais esse passo que nós estamos dando no sentido de sustentabilidade. Como comentou a Simone também, nós, dentro da nossa crença, acreditamos muito no crescimento das celulósicas. Então, nos próximos investimentos da Lenzing, nós estamos já construindo uma nova fábrica de Lyocell na Tailândia, que deve começar a entregar a fibra no final de 2021, início de 2022. Estamos com a construção dessa fábrica de planta de polpa de madeira solúvel aqui no Brasil, que é a LD Celulose, em parceria com a Duratex, e já temos planejada uma nova fábrica de Tencel Lyocell, faltando definir ainda qual o local que ela será feita. Falando um pouquinho, como você falou, da planta de LD celulose aqui no Brasil, isso é um investimento conjunto da Lenzing com a Duratex. Esse investimento hoje ele está orçado em 1,3 bilhões de dólares. Essa fábrica vai produzir 500 mil toneladas por ano de polpa solúvel de madeira. Para ter uma ideia, nós necessitamos na Lenzing 1 milhão. Hoje nós temos uma produção em torno de 300 mil, quer dizer, 30% da nossa necessidade. Vamos para não 50%, não 80%, mas mais ou menos uns 65%, porque estamos aumentando a produção de Lyocell, então teremos no futuro 65% a 70% da nossa necessidade de polpa suprida por nós mesmos. Esse empreendimento está gerando 8 mil empregos aqui no Brasil durante toda a sua construção e vai utilizar mais de 1.000 funcionários durante a operação depois de pronto, também para o início de 2022. Ela vai usar 70 mil hectares de florestas, todas certificadas pela FSC, na região de Minas Gerais. Esse 70 inclui não só o reflorestamento, mas também toda a manutenção de florestas nativas. Toda a geração de energia será energia limpa, gerada a partir de biomassa da própria matéria-prima que nós temos, e como essa geração vai ser muito superior à necessidade da indústria, então 40% de tudo que for gerado, ela vai ser alimentada, vai ser injetada na rede elétrica pública. Então, nós vamos entregar 40% da produção de energia limpa, de biomassa, para o consumo público. E essa planta, sem dúvida, é um dos importantes passos na redução da emissão de CO2 a caminho da nossa neutralidade, que está já programada ou compromissada para 2050 estarmos com o CO2 zerado no ambiente. Como a gente sabe, manutenção de florestas, ela é extremamente importante porque ela se alimenta do CO2 do ambiente para crescer, para tirar o carbono para o seu crescimento, e é esse trabalho que as florestas fazem que ajudam muito em todo o trabalho do aquecimento solar. É um comentário muito simplista, mas é muito interessante, porque a diferença entre a madeira certificada e o desmatamento, ela é exatamente isso. O desmatamento é aquele que pega uma floresta e some com ela.
E o reflorestamento é aquele que pega um local que não tem uma floresta e mantém uma floresta lá, mesmo porque para a gente usar a madeira ou ter a madeira, nós temos que ter a floresta. Então, esse é o processo onde as certificações tipo FSC são extremamente importantes para garantir que aquela madeira, aquela fonte é uma manutenção de floresta e não um desflorestamento. Eu acredito que, de uma forma geral, é isso da LD celulose que a gente teria para comentar um pouco com você. Tá? Obrigado. Maravilha, Gilberto, obrigada. Eu teria mais perguntas a fazer, mas a gente vai ter que avançar por conta do tempo. Então, eu passo agora a fala para a Fernanda. Fernanda, você poderia explicar a diferença entre certificações FSC para manejo florestal e madeira controlada, que você introduziu na sua primeira fala? E qual está mais relacionado à produção de viscose aqui no Brasil? E qual seria o cenário de irregularidade mais encontrado aqui, que impede que as empresas obtenham o selo? Acho que agora, desculpa, acho que o Gilberto tem que parar o compartilhamento da tela, né? Eu estou tentando, eu só não lembro aonde que eu paro esse compartilhamento. Acho que é na base ali, perto dos botões, não é de novo no botãozinho de compartilhar, mas agora é parar o compartilhamento. Pois é, ele não está aparecendo aqui para mim, eu estou ficando um pouco nervoso aqui. Às vezes a barrinha pode sumir também, então você passando o cursor em cima. Apareceu aqui. Apareceu, acho que saiu já. Tá, maravilha. Pessoal do suporte, eu faço de novo a pergunta para a Fernanda? Gabriel? Pode fazer, tá. Bom, Gilberto, obrigada pela sua fala. Eu teria mais perguntas a fazer, mas por causa do tempo a gente tem que avançar. E agora eu passo a fala para a Fernanda com a seguinte pergunta. Você poderia explicar a diferença entre certificações FSC para manejo florestal e madeira controlada, que você já fez uma breve introdução na sua primeira fala? Qual está mais relacionado à produção de viscose aqui no Brasil, Fernanda? E qual é o cenário de irregularidades mais encontrado aqui que impede que as empresas obtenham o selo? Legal, vamos lá. É importante saber que a gente já comentou aqui, né, que a viscose ela vem da árvore de eucalipto, né? No Brasil, o eucalipto vem 100% de plantações florestais, né? Então, como o Gilberto falou, são florestas plantadas como qualquer outro tipo de cultura com o objetivo de colheita, né? E, ao mesmo tempo, tendo áreas de conservação, de manutenção da floresta natural. Né? Então, existe esse equilíbrio. A diferença entre o manejo florestal e a madeira controlada é que o manejo florestal, ele segue as normas do FSC, os princípios e critérios que são, vamos dizer, a lei maior do FSC, que são aplicados mundialmente. Então, são requisitos ambientais e sociais, são 10 princípios, né, que vão dizer aí como que o empreendimento florestal precisa atuar em questões ambientais e sociais. A madeira controlada, vamos dizer que ela é como se fosse uma categoria de entrada no sistema FSC. Então, ela não atende a todos esses princípios e critérios, mas ela precisa vir de uma origem que não tenha 5 categorias inaceitáveis para o FSC. Né? Então, essas categorias são madeira ilegal, né? A violação de direitos sociais e humanos, a madeira que venha de áreas de alto valor de conservação, então essas áreas são, por exemplo, áreas em que tenha espécies ameaçadas ou áreas de nascentes, né? Também a gente tem conversão, né? Então, conversão de florestas são aquilo, você desmatar para plantar, né? Então, isso o FSC não aceita, nem na madeira controlada. E OGM, né? O FSC ele não aceita transgênico
Então, nem numa organização, nem que forneça madeira controlada, nem na empresa que seja certificada, e nem mesmo fora da produção que é certificada pelo FSC. Então, de forma alguma, o FSC aceita OGMs, né? Então, essa é a principal diferença. É um assunto complexo, né? Eu tentei simplificar, mas essa é a principal diferença. E as duas formas de certificação, de verificação, podem estar relacionadas com a produção de viscose, né? Então, a gente vê, por exemplo, na produção ali da LD, vão ser a certificação de manejo florestal mesmo, né? Então, pelo que eu entendi. Mas pode existir, por exemplo, o fornecimento de madeira controlada. Isso tudo entra nos controles da cadeia de custódia para a gente entender se toda a regra está sendo seguida, mas existe essa possibilidade, né? E essa madeira controlada, ela pode, por exemplo, compor um selo misto, né, do FSC. Quando você vê lá um selo que vem escrito misto, é porque parte dele veio de uma floresta que não é certificada, que a madeira é controlada, né? Isso tudo porque existia uma dificuldade de oferta de madeira no mundo, né, certificada. A FSC tem controles rígidos, então precisava ter alguma categoria de entrada para que existisse oferta, insumo suficiente para a indústria produzir com a certificação FSC, né? Eu acho que os principais irregularidades, assim, acho que o que a gente pode dizer é que direitos sociais, né, é uma questão complexa, e a gente tem também a conversão como um dos principais fatores aí de irregularidade, né? Então, hoje em dia, os grandes empreendimentos de plantações florestais no Brasil já são certificados pelo FSC, né? O que a gente tem de dificuldade de acesso à certificação são de pequenos produtores, né? Cerca de 30% da produção de plantações florestais são em áreas de pequenos produtores. E esses produtores podem ter dificuldade, por exemplo, de recursos para acessar a certificação, para se adequar às normas do FSC. Então, isso é ainda um cenário complexo para a gente conseguir crescer a certificação de manejo florestal nas plantações florestais. Muito legal, Fernanda. E só para ficar claro para a gente, para o público, a gente está falando de madeira e nos relacionando a maior parte do tempo ao eucalipto, né? Mas existem outros tipos de espécies que também acabam entrando nessa certificação, que em geral vai ter uso para polpa de celulose e depois para elaboração de viscose? Sim, o FSC ele é uma certificação florestal, né? Então, tudo que é da floresta, a gente certifica, né? Então, desde produtos que venham, por exemplo, a própria madeira, painéis de madeira, papel e celulose, mas produtos não madeireiros também, açaí, castanha, borracha, tudo isso o FSC pode certificar, né? Acontece que o FSC é muito forte no setor madeireiro e no setor de papel e celulose. E com o crescimento, né, do setor da viscose, da polpa de celulose para viscose, o FSC tem crescido também nesse setor. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais o FSC sendo aplicado nessas cadeias. Mas além da espécie do eucalipto, você teria alguma outra espécie para exemplificar que entram nessa cadeia também? Sim. A gente tem, por exemplo, a gente certifica não só as plantações florestais, né? No Brasil, de plantação, que a gente tem principalmente eucalipto, pinos e teca, né? Existe também algumas plantações de mogno africano, principalmente para o setor de movelaria e construção civil. Mas a gente certifica também florestas naturais, né? Então, a forma de manejo é diferente, de gestão da floresta é diferente, não é a mesma forma, né? Mas aí tem várias espécies, né? Entra o famoso ipê, entra cumaru, entra diversas espécies que são nativas do Brasil, né? E a gente precisa ter um manejo dessas florestas, porque justamente, como o Gilberto falou, é para garantir que a floresta esteja em pé, né?
o desmatamento, ele não vem só da necessidade de tirar madeira. Ele tem mudanças de uso do solo, como para agricultura ou pecuária, né? Então, a gente precisa... O manejo florestal certificado de baixo impacto, ele é uma ferramenta para a gente ter florestas nativas em pé e bem cuidadas, né? Obrigada, Fernanda. Eu acho que o Gilberto poderia só, então, confirmar esse adendo. Quando a gente fala dessas áreas de floresta plantada que a Lenzing vai estar fazendo a gestão, né, para essa geração de polpa de celulose, a gente está falando, em geral, de eucalipto e pinos. É isso? Isso. A maior produção, utilização de madeira na produção de celulose, ela vem do eucalipto. O eucalipto ele tem uma relação de produtividade muito alta. É uma árvore que ocupa muito menos espaço para aquele mesmo volume de produção de madeira. No caso da Lenzing, fora o eucalipto, toda a nossa fábrica da Lenzing na Áustria, a gente utiliza uma árvore chamada faia, que em inglês é o beech tree, é um tipo de pinus lá da região, e como a Fernanda comentou, lá é uma floresta gerenciada, não é um reflorestamento. Então, é uma floresta que sempre existiu, que está lá, continua existindo e vai continuar existindo porque nós utilizamos essa floresta como se ela fosse um pomar. A faia ela tem uma capacidade muito grande de reproduzir, ela solta muitas sementes e nasce muitas filhas. E quando essas filhas árvores estão prontas para o corte, a gente vai lá e colhe. Então, a floresta se mantém, você tem mais de 7.000 tipos de animais que vivem naquela floresta, e você faz esse trabalho que a gente chama de gerenciamento da floresta, e não reflorestamento. São os conceitos diferentes que a Fernanda estava colocando. Né? Acredito que isso dá uma... Sim, bem interessante o seu input, Gilberto. Muito obrigada. Então, passando agora a palavra para a Rita. Rita, você comentou que vocês, então, fazem esse fornecimento de tecido da Lenzing já há mais de 20 anos. Eu queria saber um pouquinho de você, como vocês comunicam aos clientes da empresa a questão do custo-benefício dessa alternativa, né, que a gente sabe que acaba tendo um valor de mercado acima das outras opções disponíveis aí de viscose e fibracelulósicas. Então, como eu disse, a gente começa com a formatação dos alunos, depois dos estilistas, vem as marcas. O atendimento da Gevalone sempre é muito profissional e personalizado, porque a gente, na abordagem inicial, a gente já fala do processo de homologação. Então, eles sabem da seriedade que nós temos, porque nós temos como parceiro 100% a Lenzing, e o processo de homologação da Lenzing é muito rígido. Então, a gente manda um tecido para a Lenzing e ele não só vê a fibra que foi utilizada, mas o processo, a durabilidade, a estrutura do tecido, para depois dar um número de rastreabilidade. O cliente vem e compra um tecido de fornecimento da Gevalone, então, o comprometimento da Lenzing por trás. Então, o processo é feito através de uma homologação, eu não sei se dá para ver, mas assim, nós criamos vários tipos de tag autorizados pela Lenzing, e cada 1,5 metro do tecido, ele consegue passar para o consumidor final o que ele está levando, qual é o processo do rastreamento que foi feito, o que foi utilizado, e uma ficha técnica para dizer o que ele consegue estar produzindo com esse tecido. O mais importante é que, com as fibras que a gente trabalha, das celulósicas, a gente consegue fazer tecidos que substituem a seda, que substituem o algodão, porque é o que nem eu falei, ele tem caimentos diferenciados, ele tem uma transpiração, ele é agradável no uso, no caimento, e você consegue fazer assim diversos tipos de moda.
de designers. Eu misturo muito com linho, misturo com algodão, misturo com seda, e ele vai criando tecidos inusitados para o mercado. Então, a gente, com as fibras da Lenzing, a gente consegue criar uma gama muito grande e o cliente fica, além de satisfeito, ele fica completamente convicto que ele está levando um processo de rastreabilidade do começo até o final sustentável. Então, isso que eles vêm buscar com a Gevalone, essa seriedade na homologação. Isso é passado sempre, muita transparência para o cliente com todas as informações. Maravilha, obrigada, Rita. A gente está com um tempo super curto. Eu vou fazer mais uma perguntinha para Simone e a gente vê se a gente consegue um comentário final para os integrantes da mesa. So, Simone, could you please bring examples of successful experiences Textile Exchange had along with MMCF stakeholders, such as Lenzing, while providing tools and learning opportunities through events, reports, and so on? And if there is any example of Textile Exchange work reaching companies that are still sourcing from endangered forests and producing irregularly in many ways? 5 minutes. Thank you. Yeah, it's hard to be very short because we've did a lot of things together with Lenzing. I mean, I'm mainly I work in Europe for Textile Exchange, so I can give a few examples on our collaborations in Germany, but also in the UK, and also we had a great panel some I think 2 years ago in Istanbul, also where we jointly presented and also shared insights in a panel. So I think crucial is to reach out to the whole spectrum of industry professionals, especially at trade shows or fabric shows. There is a lot of students, a lot of young industry professionals. So we've had a lot of collaborations reaching also those, and it's great to see the passion with the young. We did also some very hands-on with the sustainable angle, where they have real fabrics showing, and we kind of as Textile Exchange, we gave the theoretical background of what is the preferred and where are the risks associated with materials. And then the sustainable angle would have concrete examples of various fabrics and materials. At the same time, we're doing more on the industry side. We had one collaboration with Forum for the Future last year, and we investigated with 100 and more professionals from the MMCF sector to create a 2030 vision with 5 components, being from the social side, from regenerative side, from climate and circularity side. So this is where the industry can really learn how to collaborate in that space, and I think Textile Exchange, one strength is really being this neutral space where we allow these dialogues, and even if there's some sensitive or critical areas, as you just mentioned, and there is still there are certain campaigns, there is certain media coverage, and we do encourage the dialogue, and we do encourage hearing the statements of all stakeholders. And I think this has already allowed a lot of hearing, a lot of seeing, a lot of learning, and this is what we will continue with our roundtable, and with including leaders such as Lenzing and others, and ensure that the whole sector is moving together, because not only the leaders must I mean, they're happily moving, but all the others have to move as well. So thank you so much. Very nice, Simone. Hopefully this work and all the round tables you are organizing will bring very important fruits for the market and the industry.
Gilberto, vamos para uma perguntinha rápida agora para a gente também fechar sua participação. Segundo o relatório da Preferred Fiber, o percentual de comercialização de fibras celulósicas recicladas ainda não gira em torno de 1%, como a Simone comentou na apresentação inicial dela. Você poderia trazer a perspectiva e a previsão da Lenzing de expandir a capacidade de produção do Refibra e até de gerar parcerias com iniciativas que já reciclam fibras celulósicas como a TexLoop? Ok, não, sem dúvida, isso é fundamental. Conceitos que foram colocados pela Simone são fundamentais, inclusive um deles é exatamente isso, é o projeto do produto que você está fazendo. Então, colocado também de uma forma bastante interessante por todo mundo. Então, você pode ter uma fibra biodegradável como a nossa, que você pode descartar para biodegradabilidade, ou você pode ter uma fibra reciclável, como um poliéster, onde você pode reciclar e voltar. No momento, eu não vou nem falar da minha fibra para não ser suspeito, mas no momento que você mistura, às vezes, um poliéster com um algodão, você faz uma mistura 50-50, então a gente tem um poliéster que deve ser reciclado, um algodão que deve ser biodegradável, e um não comporta o outro. Então, como que você utiliza esse tecido? Então, de uma forma economicamente viável, evidentemente. Esse é um dos grandes problemas da reciclagem. Então, você vai para uma reciclagem mecânica, que tem um ciclo de vida também não muito grande, e a reciclagem química fica muito cara para ser feita. Então, o projeto é fundamental quando você faz um projeto de um tecido, de uma roupa, já pensar no descarte final dela, como é que ela vai ser descartada. E esse descarte, como um lixo, a Lenzing também cada vez mais olha isso como uma matéria-prima, tá certo? Então, no caso da TexLoop, a gente já tem muitos trabalhos feitos com ele, com outras parcerias de sistema, que é a reciclagem mecânica, onde você pega uma roupa utilizada ou um resíduo de tecido e você, mecanicamente, você desfibra isso e faz um novo fio. Como as fibras ficam muito curtas, fica muito difícil fazer um fio mais fino, um fio menos sem defeito, então você acaba misturando e muito se usa o liocel para fazer essa mistura, para carregar esse resíduo e fazer um fio de boa qualidade e com um toque agradável, macio, usando essas características. No caso da Refibra é um pouquinho diferente, eu vou tentar ser rápido, mas não é uma reciclagem mecânica. Nós começamos esse processo junto com a Inditex, pegando os resíduos 100% algodão cru que ela tinha do corte, quando você corta tem toda aquela sobra, e com esse resíduo 100% algodão cru, que é uma celulose, nós fazemos uma polpa de celulose. E com essa polpa de celulose, eu posso misturar um pouco na polpa de madeira, que é a polpa vinda da madeira, que é polpa de celulose da madeira, e a gente começou fazendo uma mistura de 10% dessa polpa com 90% de vinda da madeira e começamos a Refibra, a tecnologia Refibra. Então, se faz um liocel de primeira qualidade, com todos os parâmetros do liocel normal, só que utilizando 10%. Com o passar do tempo, nós conseguimos aumentar para 20%. Com o passar do tempo, nós conseguimos tirar cor também, então já não precisava ser só cru, podia ser colorido. Com o passar do tempo, conseguimos tirar elastano, então hoje já pode ser algodão colorido com elastano, de uma forma economicamente e sustentavelmente viável, tá certo? Para fazer essa polpa. E hoje nós já atingimos 30% dessa polpa de celulose vinda de, eu vou chamar lixo, tá certo? De celulose, e já nesses 30% nós já temos incorporado hoje 10% de pós-consumo, quer dizer, de roupas utilizadas e que iriam para o lixo, para um descarte. Então, isso é um processo em crescimento, essa fibra ela está indo muito bem, ainda ela tem um custo elevado, até por uma questão de toda a logística desse resíduo e dessa produção, mas ela está crescendo, nós estamos preparados para um crescimento muito grande. Eu gosto só de imaginar o futuro, para a gente entender bem esse processo. Num futuro, quem sabe, eu posso pegar qualquer lixo de celulose
e transformar numa polpa de celulose e usar 100% dessa polpa para fazer um liocel de primeira qualidade. Esse seria o limite, um limite para a gente ver o futuro. E claro que é todo um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, um processo de tecnologia, e que a Lenzing está apostando bastante nesse processo. Então, de uma forma geral, acho que esse é o conceito mais ou menos do Refibra e como ele está no mercado hoje. Tá? Obrigada, Gilberto. Muito empolgante essa perspectiva do loop fechado aí para o uso de matérias-primas nesse ciclo fechado, né? E, bom, chegamos ao final do nosso tempo. Eu queria só abrir se a Fernanda e a Rita teriam um comentário final para fazer, e aí a gente encerra, então, a conversa. Bom, acho que só agradecer, né, o convite mais uma vez. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que um ponto de atenção que a gente tem para o FSC no setor da têxtil, o FSC, ele, pela cadeia de custódia, ele está organizado de uma forma de que cada organização na cadeia produtiva precisa ter a certificação de cadeia de custódia. Então, assim, num curto prazo, pode ser que a gente tenha dificuldade de ver, por exemplo, uma blusa, né, de viscose certificada com o selo FSC. Então, essa é um desafio aí, tanto para a cadeia quanto para o FSC, para entender como que a gente pode olhar para a rastreabilidade, né, da origem responsável da viscose na indústria. Estamos de olho aí. Legal. Como desenvolver. Muito Obrigada. Legal. Obrigada, Fernanda. Eu queria agradecer também o convite e eu só queria colocar que eu acho que a base de tudo é a gente conscientizar as pessoas, acima de tudo, é a conscientização, a seriedade e a transparência em todos os nossos segmentos. Se a gente tivesse a conscientização que o importante é a preservação do meio ambiente acima de tudo, e não uma bandeira econômica, a gente vai conseguir que todas as cadeias se empenhem realmente em buscar soluções para a gente conseguir que a nossa cadeia não gere mais CO2, nem resíduos, nem nada. Então, a conscientização é a palavra-chave de tudo. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada a todos os nossos convidados de hoje. Thanks for our guests, Simone. Queria também agradecer a presença do público que acompanhou a nossa conversa e sigam com a gente na edição online do Brasil Eco Fashion Week. Obrigada.